Olá, estamos começando o programa Entre Livros. Hoje nós vamos conversar com Ronilson Guerreiro. Ele é psicólogo e autor de vários projetos de incentivo à leitura. O primeiro projeto social do Ronilson, a Gibiteca, que funciona há mais de 15 anos em Campo Grande e já tem projeção nacional. Ronilson, além da Gibiteca, você tem outros projetos como a Gibicicleta, o Café Cultural Fábio Porchat, o projeto Livros Carentes, as bibliotecas nos terminais de ônibus. Conta pra gente como surgiu essa primeira ideia de trabalhar com projetos de incentivo à cultura. Então, na verdade, eu sempre gostei de ler. Eu sempre comecei a ler histórias em quadrinhos. Eu sou amante das histórias em quadrinhos. Eu acredito muito no papel da cultura e da educação. A Gibiteca foi interessante, que um amigo meu, ele esteve em Curitiba, e ele falou assim: "O Guerreiro, tem uma Gibiteca em Curitiba." Eu me apaixonei pela ideia. Aí eu peguei e saí daqui de Campo Grande, peguei um ônibus 9 horas da noite, cheguei em Curitiba, era umas 9 horas da manhã também, fui direto, não conhecia Curitiba, peguei um ônibus, descobri onde ficava a Gibiteca de Curitiba, fui até a Fundação de Cultura de Curitiba, me apaixonei pela ideia. Aí veio essa ideia para Campo Grande. Cheguei, eu trabalhava em um hotel aqui, eu trabalhava de madrugada no hotel, e tinha naquela época os fax, né? Sedex, lá me chama aquilo ali lá. Telex, é. Aí eu comecei a mandar correspondência para algumas embaixadas que estão instaladas aqui no Brasil. Várias. Mandei 180 pedidos de ajuda. 180. De 180 pedidos de ajuda, somente 10 falaram assim, só 10 me responderam. Sendo que 8 falaram assim: "Parabéns pelo projeto, mas não podemos te ajudar." 2, a Embaixada da França e a Embaixada da Austrália, me ajudaram, me deram todos os equipamentos na época, mesa, cadeiras, estantes, bebedouros. E aí eu fiz na época uma parceria com a Fundação Abrinq, ganhei um monte de livros, eu tinha do meu acervo pessoal 120 gibis. E aí eu comecei a ir em busca do objetivo, que é de montar a Gibiteca de Campo Grande. Aí fiz parceria com a Universidade Católica, fiz parceria com várias outras empresas, e comecei a ganhar, e a coisa realmente começou a caminhar. Há quantos anos isso? E faz uns 15 anos que tem a Gibiteca já de Campo Grande. Só que a gente percebe claramente que essas crianças que frequentam a Gibiteca era só da região. Só que eu queria coisas diferentes. Aí eu participei do programa nacional, conheci o Fábio Porchat, e no dia do aniversário do Fábio Porchat eu mandei uma mensagem para ele de aniversário. Ele me respondeu bem assim: "Guerreiro, o que você quer ganhar de presente?" Aí eu fiquei parado assim, falei: aí eu respondi: "Mas Fábio, é seu aniversário e você quer me dar um presente?" Eu falei: o meu presente, porque eu gostei muito do seu projeto. E aí eu falei para ele que eu queria montar uma Gibiteca itinerante. E aí ele falou assim: "Me manda esse projeto." Aí eu mandei o projeto da Gibicicleta. Ele falou assim: qual o valor, e me passa o número da sua conta. Eu mandei o projeto, no outro dia ele me ligou dizendo assim: "Guerreiro, já mandei entregar, já paguei, já está chegando aí." Aí chegou a Gibicicleta, eu comecei a rodar a cidade, E a Gibiteca, além de um espaço de leitura de gibi, nós temos vários livros na Gibiteca. E eu fico imaginando assim, que os livros não podiam ficar parados, não pode ficar parado. Tem uma frase que fala assim, que o livro não poderia ser chamado livro. O livro tinha que ser chamado livre, tinha que ser livre. E nós implantamos então o projeto Livros Carentes. Todos os sábados, 10h30, 10 até as 11 horas, nós colocamos uma placa ali no calçadão da Barão do Rio Branco, e quase que 200 a 300 livros são adotados pela sociedade. As pessoas chegam lá, escolhem o livro, levam o livro para casa, e também as pessoas doam livros. Então aí ficou o projeto Livros Carentes também. Em sábado de manhã, às 10 da manhã, no calçadão da Barão, próximo ao Bar do Zé. E aí eu fui em Floripa. O Sul é fantástico, né? Eu fui em Floripa e eu peguei um ônibus, desci dentro de um terminal de ônibus. Qual não foi minha surpresa que eu olhei e vi uma estante de livros dentro do terminal de ônibus de Florianópolis. Eu me apaixonei pela ideia. Falei: vamos implantar em Campo Grande mini biblioteca nos terminais de ônibus. E aí eu comecei a fazer campanha nas redes sociais, pedi, o Fábio Porchat me ajudou de novo, e nós implantamos em Campo Grande 5 mini bibliotecas. Começamos pelo terminal da Júlio de Castilho, General Osório, Terminal Bandeirantes, Aerorancho e Guaicurus. Então essas estantes são estantes livres, nós levamos constantemente livros lá. As pessoas pegam o livro, levam até o próximo terminal, ou então leva para casa. E é gostoso você perceber que a sociedade está participando muito.
É difícil você chegar um dia lá e não ter livro, porque as pessoas, além de deixar o livro, pegar o livro, ela deixa o livro. Muitas pessoas As pessoas devolvem o livro. E falavam para mim um dia assim, guerreiro, isso vão quebrar em 2 dias. Ninguém quebra. As pessoas... É gostoso quando você vê a participação das pessoas nesse projeto, né? E quem quiser doar algum livro também pode levar nos terminais. Nossa, né? é fantástico. A doação é livre, né? Só chegar lá e doar. Tem até uma frase que eu acho lindo, 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 que fala assim, que o livro não muda o mundo. Quem muda o mundo são as pessoas. O livro só muda as pessoas. Então eu acredito muito. Olhando aqui, eu fiquei apaixonado por esse espaço, porque o que tem de cultura, a gente viaja, né? Quem lê, viaja. Quem lê, conhece outros lugares, outras culturas, sem sair do mesmo lugar. Você falou que desde criança gostava de ler gibis, né? Sim. Hoje, com essa questão da internet, tantas outras fontes, o pessoal ainda está voltado para o gibi. Como é que está o interesse por esse tipo de literatura? Então, o gibi, na verdade, que são as HQs, que no Brasil é gibi porque veio do termo folclórico gaúcho. O gibi quer dizer menino, moleque, guri, né? Então o gibi é como se fosse uma marca, era uma revista, era uma única revista, como Maisena, como Bombril. Você não chega de repente no mercado e fala assim, eu quero espuma de aço, me dá um Bombril. O cara deve ter outra marca para você, mas aquilo ali é Bombril. Então o gibi... É uma marca que virou sinônimo perfeito, né? E o gibi, além dele estar muito presente hoje ainda, o meu sobrinho lia 30 gibis por dia. Na gibiteca não é só crianças que vão ler gibi, não. Nós temos lá 25 mil gibis, temos gibis internacionais, temos gibis raros. Eu tive o privilégio de conhecer o Maurício de Souza, né? E as histórias em quadrinhos para mim hoje é uma investigação e interpretação por ser psicólogo. Então, exemplo, eu pego um gibi. Vamos estudar os 3 modelos de gibis que nós temos aqui no Brasil. Turma da Mônica, né? O Maurício de Souza, a história dele é linda. Ele começou como repórter, cronista esportivo, cronista policial. Aí depois ele começou a fazer tiras no jornal. E o que aconteceu? Ele começou a escrever e desenhar sobre a família dele. Eu falo com as crianças assim, quem é o personagem mais doce da Turma da Mônica? Mais doce? Tá, então quem é mais brava? É a Mônica. Não, a Mônica é o personagem mais doce. E eu falei isso pra Mônica. Quando eu falei pra Mônica, a Mônica falou assim, o pai dela, viu, pai? Só que a Mônica, ela responde aos estímulos. A Mônica não sofre bullying, porque a Mônica, ela não fica triste. Ela tem um posicionamento. Aí eu falo para as crianças, vocês gostariam de ser chamado de gorda baleia, de dentuço? Eu falo, por que a Mônica é brava? Ah, porque o Cebolinha xinga ela. Você gostaria de ser xingado assim? Então você tem como trabalhar com as crianças esse conceito já. Só que a Mônica é doce. Tanto é que na Turma da Mônica jovem agora, ela casou com o Cebolinha. Teve um casamento lindo. A Mônica, ela tá grávida do Cebolinha, a Turma da Mônica jovem agora também. E o Cebolinha? O Cebolinha também não fala errado. Ele fala errado? Não, o Cebolinha tem um problema na fala que é deslalia. Ele troca o R pelo L. Quantas crianças dentro de sala de aula em nossas casas têm essa dificuldade também? O Cascão. Todos nós, um dia na vida, fomos Cascão. Eu moro aqui no São Francisco, né? Eu lembro que a gente brincava de bete-ombro. Não era asfaltada a rua, uma poeira danada. Chovia, né? Aí a minha mãe gritava assim, Ronilson, vai tomar banho. Eu falava, mãe, já lavei o pé, né? Então todos nós Todo mundo Cascão. foi Cascão numa fase Magali, toda mulher quer ser como Magali. Come, 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 não engorda. O Chico Bento, na verdade, é um avô do Maurício de Souza, que o Chico Bento, ele não fala errado. O Chico Bento, há momentos da fala dele que ele fala errado, só que o Chico Bento, ele fala a linguagem da roça. O nosso estado tem uma matriz forte na agricultura e pecuária. Então, como no Nordeste fala bichinho, no Rio Grande em Minas Gerais fala uai, e no Rio Grande do Sul fala barbaridade, tchê. E nós que viajamos muito, as pessoas só de falar com você, falam, você é do Sul, né? Porque nós falamos porta, porteira, porco. Né? Então nós puxamos o R. Então nós usamos uma linguagem da roça. Né? Isso é a Turma da Mônica. Quando você pega os gibis do Walt Disney, o Walt Disney, todos os personagens, ele não tem uma família. Se você vê o Walt Disney, ele comenta raramente um irmão. Ele tem, segundo a história, um pezinho no nazismo, o Walt Disney. E diz também que quando você pega o gibi do Walt Disney, você não encontra um personagem humano. Todos verdade, são animais. É pato, é cavalo, é rato, Mickey, o pato Donald. Deles. Tem 3 sobrinhos, o Guinho, o Zezinho e o Luizinho,
que ninguém sabe quem é o pai daquelas crianças. Diz a história que um dia o Pato Donald abriu a porta da casa e tinha uma cesta. E nessa cesta tinha uma cartinha. Esses patinhos é filho da sua tia tal, que recebeu não sei de quem. Né? E ele cria. Ele tem um lance com a Margarida, que é uma amizade colorida. Não casa e não descasa. Né? E ela também tem 3 sobrinhos que também não têm um vínculo familiar. Não tem vínculo familiar, não tem nada presente ali. Bom, quando você pega... como é que eu vou investigar isso? Na Gibiteca eu tenho uns espaços. Essa estante de história de heróis, essa estante de Walt Disney e da Turma da Mônica. E eu deixo as cadeiras, as mesas lá. Olha, isso é importante como processo de investigação. Quase sempre uma criança que gosta de ler gibi de Walt Disney são crianças livres, que não têm um vínculo familiar muito próximo. Natal na minha família é a família. Eu tenho que passar com os meus pais, não importa. Qual Disney, não. Um namorado, vamos passar na minha casa? Vamos, tá nem aí, quer viajar sozinho. É a personalidade mesmo da criança. Quando você pega o gibi do Maurício de Souza, existe um vínculo familiar muito próximo. Pai, mãe, irmã. Quando você pega um gibi de heróis, quase sempre, uma criança que gosta de ler um gibi de heróis está em busca de um herói. Então tem um pai ausente, uma mãe super protetora ou não tem pai. Gente, isso é o gibi. Então hoje ele está presente. Antigamente, quando se falava em gibi, as pessoas falavam que ela não era literatura, porque era de um material de péssima qualidade. Hoje o gibi está em até em universidade. É estudo, é um instrumento de investigação e interpretação. E você falou 15 anos já da Gibiteca, quer dizer, quem começou ali na Gibiteca no início do seu projeto social tivesse 10 anos, hoje está com 25 anos, tem tido assim um acompanhamento dessas pessoas. E outra questão, essa questão do gibi, como também na Gibiteca você colocou outros gêneros literários, essas pessoas migram também do gibi para outros gêneros literários, para ir agregando outros tipos de leitura. O que você tem percebido? Em relação a 25 anos, semana passada, foi um rapaz que mexeu com as câmeras de segurança, ele mexia com as câmeras de segurança, tá? Depois que ele terminou lá, ele olhou para mim e falou: você não lembrou de mim não, né, guerreiro? Eu falei: não. Ele falou assim: eu devo a minha vida à Gibiteca, que se eu não frequentasse a Gibiteca, eu não seria o homem que eu sou hoje. Aqui que eu aprendi a ser um homem de verdade. Isso é o maior ganho para quem cria um projeto social. Foi um presente demais. Porque tem hora que também no projeto social o cara meio que desanima, né? Muito. Parece que está pregando no deserto. Tem uma frase que fala assim: se for para desistir, desista de ser fraco. Né? Então tem que ser guerreiro. E quando você fala em relação para a criança poder acessar, lá nós temos a sala de inclusão digital. Uma criança, de repente, para poder acessar essa sala de inclusão digital, ela tem que ler um gibi. Então, ler um gibi, ela vai para a sala de inclusão digital. Devagarzinho, ela começa a ler outros livros, que nós colocamos nas estantes, literatura. Então, elas vão pegando devagarzinho. De repente, você vê com as crianças, elas já estão lendo. Os adolescentes estão lendo. É isso que eu falo. Quando se fala de tecnologia, eu sou a favor da tecnologia, mas nada substitui o cheiro de um livro. Nada substitui, de repente, o folheado. Questão material, né, do suporte. E o gibi é a porta de entrada para o mundo da literatura. Uma criança, mesmo não sabendo ler, ela pega um gibi de cabeça para baixo, ela conta sua própria história. Tio, o homem bateu na menina, o homem caiu, a leitura o homem fez das figuras, né, Nossa. das imagens. Então eu percebo claramente que hoje a escola, o pai, uma mãe, que dá para um filho um gibi, é uma porta de entrada para provocar a leitura dessa criança e adolescente. A conversa está ótima, mas nós vamos para um breve intervalo e já voltamos.